Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elton, eu sou cofundador da Content Tools e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre automação avançada e como aplicar processos e automatizar esses processos dentro da empresa em algumas áreas como marketing e vendas. Como eu falei, meu nome é Elton, eu sou cofundador da Content Tools e eu trabalho com marketing digital há mais ou menos uns 15 anos e a ideia dessa apresentação é trazer para vocês um pouco de dentro de casa mesmo, como é que a Content Tools hoje faz, como é que a gente automatiza esses nossos processos internos, seja marketing, vendas e até mesmo atendimento, relacionamento com o cliente. E o objetivo dessa apresentação é ser uma apresentação bem prática, ser algo que vocês possam aplicar saindo daqui, saindo desse webinar, vocês já vão poder entender e aplicar na empresa de vocês algumas das ideias. E também não só trazer processos de como a gente faz, mas eu queria também apresentar algumas alternativas que algumas das soluções que a gente usa são ferramentas pagas, outras são gratuitas, e eu acho também que seria legal apresentar algumas alternativas além daquelas do que a gente faz. Bom, e para começar eu queria só explicar por quê, né? Por que a gente está falando de automação? Por que esse é o ponto da nossa apresentação? Porque a Content Tools hoje ela é uma solução que ajuda as empresas a melhorar os seus processos de produção de conteúdo, então a gente tem uma plataforma que ela ajuda a centralizar, simplificar todo o processo de criação de conteúdo, seja para social media, seja para criação de blog posts, materiais ricos, então a gente entende bastante desse assunto, a gente trabalha muito com automação e ajuda os nossos clientes a automatizar processos. A gente tem já clientes no Brasil, Estados Unidos e outros países também. Temos mais de clientes usando a nossa plataforma e somos um time pequeno, né? A gente, apesar de ter um volume de clientes considerável e estar também em vários países, nós somos um time pequeno e hoje a gente gera mais ou menos umas 10 mil leads por mês, com apenas uma pessoa focada dentro de casa na produção de conteúdo. Isso quer dizer que o processo realmente ele é bem eficiente e a automação de fato funciona. Bom, o primeiro ponto, que uma das coisas que a gente faz muito lá na empresa é conectar ferramentas. A gente entende que é muito difícil hoje gastar dinheiro com engenheiros de software e nem, não necessariamente as empresas hoje têm dentro de casa engenheiros de software e se tem não estão disponíveis para trabalhar com integração de ferramentas, eles têm que ficar focados às vezes no core business da empresa, seja desenvolver um aplicativo, um site ou software. E existe uma ferramenta chamada Zapier, que ela faz com que as ferramentas possam se falar. E a Content Tools, inclusive, está integrada com o Zapier e a gente usa bastante dessas integrações. O princípio básico do Zapier funciona com um gatilho, que é uma ação que você pode usar como ação, como gatilho, né? Quando, por exemplo, um cliente recebe um novo e-mail, quando você recebe um novo e-mail, esse e-mail está com alguma tag, e esse gatilho dispara uma determinada ação, que pode ser salva o e-mail no Dropbox, manda uma mensagem no Slack, compartilha isso para mim via SMS, e você pode configurar do jeito que você achar melhor. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns dos apps, algumas integrações que a gente usa hoje dentro da própria Content Tools. A gente tem uma integração que é quando alguém manda uma mensagem no Slack com determinada hashtag, ele já pode criar uma ideia dentro da nossa própria plataforma e assim a gente consegue centralizar toda a criação de ideias dentro do Slack, que é a nossa ferramenta oficial de comunicação dentro da Content Tools, e o pessoal do time não necessariamente precisa sair do Slack para ter que sugerir uma ideia e uma pauta de conteúdo. Assim a gente consegue botar todo mundo dentro, dentro da cultura de sugestão de ideia. Uma outra app que a gente usa para produção de conteúdo é quando o conteúdo está finalizado e aprovado, a gente salva ele no Evernote e assim a gente também consegue ter um backup e até mesmo um estoque, né, uma biblioteca de conteúdo que eu possa ter tudo isso salvo dentro do Evernote. A gente notifica quando uma nova ideia é sugerida e também dá até para avisar via SMS quando um conteúdo está atrasado, que esse para nós é um ponto crítico, né? A gente tem sempre uma cadência de produção de conteúdo, que é muito importante para a geração de leads, e aí o conteúdo atrasado para nós é uma coisa que a gente precisa de um alerta maior, por isso SMS. Para inbound e vendas, a gente usa outros tipos de integração. A gente usa a ferramenta RD Station como a nossa ferramenta principal de inbound marketing no Brasil,
E a gente tem dentro um processo que quando chega um novo MQL, que é um lead qualificado através de lead scoring e automações, ele também manda uma mensagem para o time de vendas via Slack. Então, sempre que tem um lead qualificado novo dentro do RD, ele manda uma mensagem no Slack. Aqui um outro Zap, usando o nosso próprio CRM, a gente tem um CRM que chama Salesforce IQ, e aí a gente conecta direto o RD Station, que é a nossa ferramenta de inbound, com o CRM, que é a nossa ferramenta de venda. E aqui alguns apps para gestão. Então a gente usa Typeform para alguns processos internos. Esse Typeform ele vai para uma planilha e essa planilha manda também uma mensagem no Slack para que fique tudo centralizado lá no Slack. Essas automações em específico são um processo interno que a gente tem para fazer matchmaking entre leads que são potenciais leads para as nossas agências parceiras, que dentro da Contentus a gente atende muitas agências, e aí a gente faz todo esse matchmaking. Quando a gente vê que o lead ele tem fit para uma agência, ele tem perfil para agência, a gente encaminha para essa agência que é parceira nossa, é nossa cliente. E aqui outros apps que você pode fazer com integração, nesse caso, com Helpdesk. Então, quando tem algum e-mail com determinada tag, ele já automaticamente abre chamado no Helpdesk. E aqui um novo ticket já automaticamente atualiza o CRM e desse jeito a gente consegue deixar toda a comunicação centralizada em uma única ferramenta. Aí assim a gente sabe tudo o que aconteceu com aquele cliente, desde o momento que ele virou lead, ao momento que ele está em venda e ao momento que ele está em manutenção com o cliente. E se vocês quiserem mais informações, zapier.com/zapbook. Esse link tem vários tipos de integração diferentes, várias sugestões, vocês podem ali olhar e ali tem muito insight, tem muita fonte para brainstorm para você ver como você poderia estar adaptando e integrando ferramentas dentro da sua empresa. Esse é basicamente o Zapier. E aqui agora eu vou falar para vocês um pouco de automação da produção de conteúdo. Como é que a gente faz, como é que a Content Tools hoje automatiza muito do processo de produção de conteúdo. A primeira parte a gente usa o nosso próprio software, né? Obviamente a Content Tools acho que é um dos principais usuários da própria ferramenta Content Tools. A gente tenta sempre usar ao máximo o nosso software, até para também ser um cliente e poder aprender com a própria ferramenta. E parte disso é essa parte de pré-produção, essa fase de brainstorm de ideias. E a gente tem a nossa ferramenta, que poderia ser uma planilha, poderia ser um Trello, mas a gente usa Content Tools para fazer toda essa sugestão de ideias. Como eu falei, o Slack ele integra com ideias, algumas pessoas da empresa preferem entrar direto na plataforma e sugerir, e a gente assim consegue centralizar toda essa parte de pré-produção até o momento que a gente sente que agora está na hora de produzir aquele determinado artigo. Bom, aqui tem alternativas para brainstorm de ideas, como eu falei, tem o Trello com Zapier ou planilha com Zapier, como vocês acharem melhor. No nosso caso a gente usa Content Tools. Feito essa pré-produção, uma vez que o conteúdo vai para a produção, a gente usa workflows para fazer essa automação. Por que é importante ter um workflow? Porque todo conteúdo ele tem várias etapas. Você precisa produzir, você precisa revisar, fazer uma imagem de destaque, olhar o SEO, e é um efeito em cascata. Você tem que, muitas vezes não é nem você que vai fazer todas as etapas, você precisa de pessoas para produzir principalmente conteúdos mais densos como e-book, infográfico, etc. E para isso é importante uma ferramenta de workflow. No nosso caso, a própria Content Tools ela também já faz esse workflow. Então a gente faz a pré-produção na parte de ideias e manda esse conteúdo para um workflow. Ali tem um exemplo de como é que funciona cada passo. Eu posso atribuir isso para pessoas dentro do meu time e posso também acompanhar o progresso de cada etapa. Como alternativa, tem várias ferramentas no mercado. O RunRunit e o Pipefy são ferramentas brasileiras que cuidam muito desse processo de workflow e podem ser uma solução para essa etapa do processo de produção de conteúdo. Ok, falamos de pré-produção, passou da pré-produção, foi para produção, que é o workflow. Passando da produção, entra a fase de distribuição, que também é uma fase muito importante, se não a mais importante do marketing de conteúdo, da produção de conteúdo. Para isso a gente usa uma ferramenta que chama calendário editorial. Dentro da plataforma a gente também tem um calendário editorial e tem também integrações com redes sociais. Então a gente já faz toda essa publicação automática
A gente não precisa ter que ficar entrando em ferramenta por ferramenta, entrar no WordPress, entrar no Twitter, no LinkedIn, no Facebook. Eu simplesmente jogo ali para dentro do calendário editorial, boto na data correta e ele automaticamente publica para mim quando chegar na data. Existem outras ferramentas que podem ajudar na distribuição de conteúdo. O próprio RD Station lançou uma ferramenta, uma funcionalidade nova agora para publicação também em redes sociais. O Buffer também faz isso, o Hootsuite também. E aí cabem a vocês escolher qual que é o melhor processo. Aqui tem uma outra coisa legal também, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre um pouco mais de inbound, né? A gente falou até agora sobre produção de conteúdo, falamos também de integração de ferramentas, e aqui entra um outro ponto que é já um pouco mais depois que eu produzir conteúdo, estou com meu conteúdo automatizado, vou começar a gerar lead. E aqui tem um conceito interessante que a gente tem feito bastante na empresa, que é enriquecimento de lead, né? Porque, e aí vem um questionamento, por que a gente faz inbound? A gente tem o inbound marketing para atrair, converter, relacionar, vender, analisar, mas o mais importante é poder conhecer melhor esse lead. Esse, para mim, é uma das principais características do inbound, além de todos os benefícios. Eu entendo que muito do que a gente faz de inbound é para poder colher mais informação e mandar a informação certa para a pessoa certa. E para poder mandar a informação certa para a pessoa certa, eu preciso de dados, eu preciso saber quem é essa pessoa. E com isso, a gente hoje está fazendo um negócio que eu acho que é bem legal, que a gente está trabalhando com esse modelo de enriquecimento de lead. Muitos dos dados que a gente busca, eles já estão na internet, eles já estão lá fora, e eu não necessariamente preciso ficar pedindo essas informações para o meu cliente com um monte de campo de formulário que é super cansativo e é um negócio que já está meio batido, se essa informação ela já está disponível na internet. Então, basicamente o que a gente faz é, no momento de um cadastro, eu vou numa ferramenta que hoje a gente usa, que chama Clearbit, eu encontro os dados que já estão na internet a respeito da empresa, número de funcionários, cargo da pessoa, etc e tal, e atualizo o próprio RD com essas informações. Então, no momento que alguém já faz o cadastro, eu de largada já tenho várias informações a respeito desse lead, o que é um ganha-ganha. Eu já sei que aquele lead que acabou de entrar, ele pode ser um lead super avançado, então eu não preciso ficar mandando conteúdo de topo de funil para ele. E ao mesmo tempo, para o nosso time de venda, isso também é bem importante, porque de repente ele já tem um score de largada e eu já consigo fazer um contato com ele. Aí, saindo do inbound, a gente entra para uma outra parte que a gente também trabalha dentro da Content Tools, que é o outbound. E o outbound, para mim, ele é, obviamente, de um jeito muito simples aqui para essa apresentação, simplificando, ele tem basicamente 3 etapas, que seria a prospecção, qualificação e a abordagem, né? E até tem esse exemplo que o outbound sales é o contrário do inbound, né? O inbound a gente primeiro faz com que a dor exista, descubra que ele tem a dor, para depois ver se ele tem fit. E no outbound, primeiro a gente prospecta, descobre se tem fit, para depois saber se de fato aquela dor existe ou não. E esse processo é um processo bem penoso, você tem que prospectar, você tem que qualificar, você tem que abordar. E a gente usa uma ferramenta chamada Growbots, que faz todo esse processo, ela é uma all-in-one platform para fazer todo esse processo de outbound. E é uma ferramenta bem legal, a gente está tendo um resultado bem bom com ela, que ela basicamente o que ela faz é, eu consigo dentro dela os leads, então ela já me dá a base de leads, eu consigo automatizar o processo de campanhas e e-mails, e ele já automaticamente vai gerando essas respostas para a gente. Então, óbvio que eu preciso configurar, fazer os e-mails, ele é um processo complexo para fazer um setup, mas uma vez feito o setup, você tem toda a automação dessas etapas e desses processos para fazer um outbound bem legal. E algumas alternativas para fazer outbound são ProLeads, a Hamper e a Foundly. A Hamper, inclusive, é uma ferramenta brasileira que acho que deve estar saindo do beta agora e vale a pena dar uma conferida. Outras alternativas, né, de automação para geração de lead. Tem uma ferramenta que a gente usa que chama SimilarTech. Essa ferramenta, ela basicamente encontra perfis de empresas que estão usando determinada tecnologia. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, hoje se você tem um site, a gente consegue saber através de tecnologia quais são os sistemas que você usa, porque se você tem um Google Analytics, você teve que colocar um script dentro do seu site. Se você
usa algum sistema para retargeting ou AdWords ou Facebook, muitas vezes você tem que colocar esses códigos dentro do site. E existem ferramentas que vão varrendo a internet em busca de sites e buscando quais esses códigos, quais são esses scripts que você está usando. E eles fazem isso, botam nesse grande database, nesse grande banco de dados, e permitem que empresas possam minerar esses dados. Isso para a gente é muito legal, porque você pode criar várias estratégias de aquisição de cliente em cima da tecnologia que ele está usando. No nosso caso, esse aqui é um exemplo prático, a gente faz essa estratégia. Uma ferramenta que concorre com a gente, concorre em partes, porque na verdade a gente ataca mercados diferentes. A Kapost é uma ferramenta que ela mira no mercado enterprise, e a nossa solução é mais para small e medium business, né, para pequenas e médias empresas, enquanto eles estão focando no mercado mais enterprise. Porém, eu consigo saber quais são as empresas que estão fazendo testes, que estão usando o Kapost. Isso para nós é muito legal. Então, imagine para você, para o seu negócio, se você tivesse alguma tecnologia que fosse relevante, você saber que o teu cliente, o teu potencial cliente está usando. Então, você pode ir ali no SimilarTech, procurar essa tecnologia. Pô, eu gostaria de saber clientes que usam WordPress que estão no Brasil. Essa informação você consegue através do SimilarTech. E aí eu acho que o segredo é focar bastante na estratégia, focar bastante no que você quer buscar, né? Na ferramenta ela é só uma ferramenta, ela não é nada mais que isso. O grande segredo é você ter uma estratégia consolidada, uma estratégia bem clara de como é que você quer adquirir esse cliente para você poder ter sucesso. E aí aqui um exemplo de várias soluções que o SimilarTech oferece. Eu posso buscar, por exemplo, por empresas que estão usando algum sistema de pop-up, ou que eles têm algum sistema de pagamento, ou se eles estão usando sistema de captcha. Enfim, ela é bem complexa, e aí vai de você desenhar a melhor estratégia possível. E aí chegando para uma outra parte, né, já falamos, estamos descendo aqui dentro das áreas da empresa, falamos sobre marketing, produção de conteúdo, inbound, vendas, outbound, e agora eu queria passar um pouco para vocês como é que a gente tem feito para a parte de dentro da plataforma, depois que o usuário chegou até o nosso sistema, depois que ele está ou em fase de trial ou já virando cliente, né? E a gente usa uma ferramenta chamada Pips. E aí o que o Pips é? Ele é basicamente uma ferramenta de automação, se você pensar como uma ferramenta de inbound, como o RD, ele seria um análogo ao RD, só que para dentro de um software, para dentro de uma automação de jornada do cliente. Enquanto o RD, HubSpot e ferramentas de inbound, elas automatizam o lado do marketing, essas ferramentas como Pips, eles têm o objetivo de automatizar o resto da jornada do cliente. No momento que ele já está começando a entrar em contato, no momento que ele está usando o seu sistema, ou que ele está usando uma plataforma, ou ele está usando seu website ou seu e-commerce, você consegue entender esse comportamento, mapear todo esse comportamento do cliente e disparar ações, disparar gatilhos para que ele possa, para que você possa interagir com ele de forma automatizada. E aqui é só um exemplo, né, de um fluxo iniciando, depois que um usuário faz um sign-up, aí eu vejo, faço uma condição ali onde está o roxinho, aquilo ali é uma condição que eu verifico se o país dele é Brasil ou não. Se sim, eu mando uma jornada, se não, eu mando outra. E o legal é que é super bem visual, então isso tudo acontece em tempo real. Sempre que alguém faz aquela determinada ação no laranja, ele dispara aquela condição e que dispara os e-mails, seja em português ou em inglês, para cada perfil de cliente. Assim eu consigo segmentar e deixar a comunicação bem nichada, mas ao mesmo tempo automatizada. E aqui são uma lista de várias opções que você pode fazer usando o Pips, né? Você tem desde condições que você pode criar, eu quero mandar se o cliente for trial, ou se ele for já pago, se ele é Brasil, se ele é Estados Unidos. Você pode adicionar numa lista, você pode remover tags, você pode mandar e-mail e inclusive mandar in-app message, né? Se você tem hoje um site, um e-commerce ou uma plataforma, você consegue mandar dentro do sistema o pop-up, lá, aquela mensagem que aparece para o usuário, para que ele possa interagir com você ali em tempo real. E isso é muito bacana, que você pode entender, por exemplo, para que o nosso cliente tenha sucesso dentro da Contentus, eu preciso que ele
produza um conteúdo. Então, enquanto ele não produzir um conteúdo, para mim o importante é que ele produza esse conteúdo. Eu posso ir forçando ele e ajudando ele nessa jornada até pegando ele pela mão. E eu não preciso ter que ficar aqui, nosso time de venda fique fazendo isso de forma manual. Eu automatizo todo esse processo. Quando o usuário levanta a mão, a gente tem o nosso time de prontidão de forma muito mais receptiva do que ativa para poder atender esse cliente. E ele já tem várias integrações também com HubSpot, Freshdesk, Mailchimp e até o RD Station. E aqui um outro exemplo, né, de como a gente está automatizando a jornada do cliente. Então eu posso, quando ele loga, eu posso criar condições, se ele fez aquela determinada ação que eu queria ou não. E aí se ele fez, eu posso inclusive dar um score para ele. Tem uma coisa que a gente está começando a implementar agora na Content Tools, que é o Customer Happiness Index. Então a gente consegue identificar um índice de felicidade do cliente baseado em quanto ele usa a plataforma. E muito disso a gente tem conseguido medir e responder em tempo hábil graças a ferramentas de automação. Aqui um outro exemplo, né, para você ver o quão complexo e o quão flexível pode ser. Tem algumas opções de soluções que você pode usar dentro da plataforma. Você pode mandar notificação, call to actions, pedir para o cara se inscrever, para o cliente se inscrever. De repente você viu que ele não completou determinada ação e ao invés de você forçar aquela venda com uma levantada de mão de um time de venda, você pode mandar um conteúdo para ele dizer: olha só, eu vi que você não está conseguindo fazer ABC e eu tenho aqui um e-book para que explique para você como isso funciona. O que você acha de assinar esse conteúdo e eu te mando por e-mail? E então, várias coisas até NPS, né, que é o Net Promote Score, que você pode medir a satisfação do cliente, de repente, quando ele chega num wow moment, que é algum momento que você identifica que aquele é um ponto ápice da sua plataforma, você pode mandar um NPS para ele. Em resumo, a gente, a ideia aqui era apresentar para vocês como que dá para fazer mais com menos, né? Eu acho que esse conceito de Lean, de Agile, de mais com menos é algo que está muito em vigor, principalmente com esse boom de startups que tem surgido, mas eu vejo que tem muitas lições que a gente consegue tirar, principalmente de parar de tentar resolver problemas de processo com pessoas. Eu acho que as ferramentas estão aqui, as soluções estão aqui e cabe a nós agora saber a melhor forma de implementá-las. E a ideia é essa, era passar um pouco para vocês de como é que a Contentus faz, como é que é o nosso processo interno. E aqui é basicamente um resumo, né? Hoje na Contentus a gente usa muito o Zapier para integrar as ferramentas que hoje a gente não conseguiria fazer com que elas se falassem, a gente faz elas conversarem entre si usando o Zapier. A gente usa muito a nossa própria solução, que é a Content Tools, para toda a produção de conteúdo. E hoje, graças a essa produção, a gente consegue gerar mais de 10 mil leads por mês, com pouquíssimas pessoas atuando dentro da área de marketing. A gente usa a nossa ferramenta de inbound, o RD Station. A gente usa o Clearbit para fazer o enriquecimento de leads depois que o cadastro entra no RD Station. Para outbound, a gente usa soluções como Growbots, SimilarTech e o próprio Clearbit para também saber mais dados sobre aquele cliente. E depois de todo esse processo de aquisição de cliente, a gente usa o Pips para fazer a automação do trial e de toda a jornada do cliente. E esse é um resumo. Eu acho que a ideia é poder passar para vocês que dá para automatizar muito dos processos. Hoje a empresa consegue crescer de uma forma muito sustentável sem que necessariamente a gente precise ter que ficar contratando pessoas o tempo todo. E eu espero que vocês consigam ter tirado alguma ideia e consigam aplicar algum desses recursos, alguma automação na prática. E qualquer coisa podem me mandar um tweet, podem fazer um comentário que eu vou estar à disposição. Muito obrigado e até mais.